Boa noite, minha gente querida, minha gente boa, amada, meus amigos queridos. Vamos começar. Livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. A descoberta do sentido nos ajuda a atravessar a vida com integridade sem nos despedaçarmos. Temos mais possibilidades de lidar construtivamente com a dor e com as crises, se pudermos encontrar algum tipo de sentido, de significado, de relevância ou propósito na situação que estamos atravessando, naquilo que temos de suportar. Com certeza, né? Inclusive, a nossa crença em Deus, nossa fé espírita, nos faz compreender e aceitar o propósito de Deus na nossa vida. Muita coisa que a gente vive não faz muito sentido imediato. Muitas vezes uma pessoa que foi boa a vida toda e a gente acha injusto que ela esteja sofrendo, esteja passando por uma doença, esteja passando por uma dificuldade. Mas, com certeza, isso tem a sua causa, isso tem o seu propósito. A gente não está sabendo o que aconteceu, o que vai acontecer, o porquê da situação, mas a gente, quando acredita que tudo tem a sua razão de ser, consegue encarar com mais leveza a vida, com mais tranquilidade, com mais fé. E atravessar os momentos críticos, os momentos de dor, os momentos de tristeza, sem se desesperar, sem perder a fé. Isso é essencial para todo mundo. E assim vamos para o Livro dos Espíritos, e a gente está falando sobre o êxtase. O êxtase é um tipo de sonambulismo mais apurado, é o que ele diz aqui. E Kardec ainda pergunta: quando a pessoa que está em êxtase manifesta o desejo de deixar a Terra, ela fala sinceramente? Não tem o instinto de conservação? Depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Veja você. Só que se desatar os laços, a situação não vai ser tão boa, não. Então é melhor aguentar um pouquinho mais aqui na vida da Terra, na vida presente. Porque a gente muitas vezes tem uma sensação de que, ou tem uma certeza de que a vida espiritual é muito melhor. A gente tem mais liberdade, não tem essa calamidade que tem aqui nesse mundo físico, mas isso aqui é necessário para a nossa evolução, né? Então vamos para o livro A Gênese. Continuamos falando sobre a encarnação dos espíritos. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, nela encarnaram espíritos humanos. De onde é que eles vinham? Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles
a partir desta época é um fato, pois que antes deles só havia animais. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões e, fisiologicamente, tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, se manifestando nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde tenha transcorrido o período de sua infância ou, se preferirem, da sua incubação. Malgrado a analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela mesma razão de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, haveria diferenças sensíveis, de certo, entre seus caracteres e suas aptidões. Os que se assemelhavam, naturalmente, se agruparam por analogia e simpatia. A terra, assim, achou-se povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos. Daí resultaram raças diferentes, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Continuando a encarnar entre os que se lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. E aqui a gente tem muitos exemplos de raças de civilizações que fizeram coisas surpreendentes para o tempo que estavam vivendo, que até hoje deixa muita gente surpresa e admirada pelo progresso que existia naquela época, pelo progresso dessas civilizações naquele momento em que quase que a Terra estava saindo da Idade das Cavernas, né? Então, fica aqui meio que explicado que vieram espíritos humanos de outros mundos, de outros planetas, para povoarem a Terra, e existiam os povos que foram evoluindo aqui na nossa Terra, e que são espíritos, que eram espíritos naquele momento mais imperfeitos, mais selvagens, mais primitivos. Muito bem, então vamos terminar as nossas leituras com as Trovas da Mulher, de Luísa Amélia. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. O mal gritaria em vão se cada mulher sem lar tivesse no coração um filho para beijar.